Seus amores não te satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de corar sua fossa quando você não sentia feliz. Por isso então decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, o telefone mudo não pode chamar. Seus amores não te satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de corar sua fossa quando você não... Modo Bluetooth. Ai, oi gente, tudo bom? Boa noite para todos que já estão aí. Ai, a gente precisa se recompor, não é mesmo? Por mais que a vida esteja dura, por mais que as coisas sejam difíceis. Vamos lá, que bom que todos vocês estão aqui. Hoje, esse nosso encontro é para celebrar o aniversário de 108 anos da nossa amada Tupaciguara. Eu espero que o nosso público seja um público de muitos tupaciguarenses para saberem sobre a história da nossa cidade, porque é muito importante saber a nossa história para a gente conseguir construir um futuro melhor. Então, e aí... Para essa celebração, as pessoas também que não são de Tupaciguara podem ficar sabendo sobre a história da nossa amadinha cidadinha, né? Então vamos lá. E para isso, eu digo a produção, porque sim, eu tenho uma produção. A gente convidou o professor Muriel, ele é professor de História. E aí hoje ele vai contar pra gente história e histórias sobre Tupaciguara. Ele vai falar pra gente um pouquinho das coisas, como elas aconteceram. Como elas chegaram até aqui. Bom, então sem mais delongas, né? Já está tudo bem? Vamos chamar o professor. Estou chamando, hein? Vamos lá. Adoro a tecnologia. Ai, meu Deus, cadê? Muriel. Cadê você, Muriel? Muriel. Vou precisar digitar.
Ai, Muriel, isso. Consegui. Estamos aguardando, Muriel. Estou tão nervoso, mas ao mesmo tempo estou tão Olá, feliz. Salviano! Olá! Tudo bem, Oi, gente? professor. Tudo Tudo bom bem? com você? Tudo bem, e com você? Ai, agora eu tô melhor. Que bom, Comecei um pouco Thiago. deprimidinho, mas agora eu tô melhor, já resolvi a situação, já joguei pra lá, né? Vai dar Entendi. tudo certo. Telefone Bom, mudo, agora só faltou o canivete. Cadê o canivete? ai, o canivete eu achei que por ser arma branca não ia pegar bem. Entendi. Ai, então, professor, vou fazer o seguinte: eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas, né? Falar o que você gostaria de falar sobre você, para depois a gente começar sobre o nosso assunto. Tudo bem. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz, né? É muito bom falar sobre a nossa terra, sobre Tupaciguara. Algumas pessoas já ouvem falar de mim aí na rua. Ah, o Muriel, que fala sobre a história de Tupaciguara, meus alunos e tal. Então, hoje eu vou começar me apresentando, para quem não me conhece, né? Meu nome é Muriel Costa, sou natural de Tupaciguara, filho da terra, né? Formado em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Também sou especialista em museus, arquivos, gestão, pesquisa e documentação. Também fiz mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia. E todos os meus trabalhos, a maioria deles, esses trabalhos acadêmicos, são relacionados com a história de Tupaciguara. Então eu quis homenagear a minha terra, né, com um pouco da pesquisa, das minhas pesquisas, né, falando um pouco sobre a minha terra, a nossa terra Tupaciguara. Toma currículo! Então, bom, seguinte, professor, eu separei umas perguntas aqui, e aí antes de eu começar a fazer elas para você, eu gostaria de dizer que talvez eu consiga ler alguns dos comentários que estão passando aqui, talvez eu não leia todos, é claro, porque é muita gente, né? O nosso público tá bem bom, bem grande, mas já Tudo teve bem. gente aí que falou que é seu fã, teve gente que falou oi, Obrigado. prof, teve gente que mandou Obrigado. joinha, Olá, gente. oi, Muriel, alguém falou aí. Bem-vindas. Olá. No meio da sua... Também você pode ir cumprimentando as pessoas sem problema. Tiago, Outra coisa. gostaria de falar com você uma coisa. Meu cenário não está igual ao seu, mas eu estou com um cenário que são desenhos meus de 2003, em homenagem a Tupaciguara. Ah, mas você é muito abusado, que lindos! São Ai, imagens, desenhos. Só o Cine Teatro Helena, a antiga fonte da Praça João de Barros, o Coreto da Praça João de Barros, a minha Sim. casa e também a minha casa. Então é um pouco sobre da história de Tupaciguara, a minha história com a cidade. Eu desenhei em 2002, desenterrei ali e trouxe para você também em homenagem. Ai, obrigado, professor. Gente, isso não estava combinado, tá? Isso é a sensibilidade dele. Ai, adorei, professor. Aquela fonte lá da Praça do Estadual, eu lembro dela. Sim, A maioria das pessoas que estavam vendo a gente não deve nem lembrar. Não, muitos não lembram. Então, bom, seguinte, eu acho que tem muito aluno nosso aí, né? Tipo, do Salviano seu, que eu fiz o convite. Então é isso, vamos todos aqui. Bom, seguinte, vamos então começar. Vamos fazer então a Marília Gabriela agora. Vamos começar a entrevista. Adoro, vamos lá. Quando acabar a pandemia, você pode arrumar um sofá e fazer igual o programa da Hebe, que tal? Meu sonho. Eu só não tenho as joias que a Hebe tem, mas parangolé a gente tem. Pode chegar lá. Então, eu fiz uma enquete, geralmente eu faço assim, algumas enquetes para as pessoas responderem coisas que eu acho que é interessante da gente falar e começar o papo por isso. Mas, 79% das pessoas que responderam a pergunta, eu perguntei assim, você conhece toda a história de Tupaciguara? 79% das pessoas disseram que não, que não conhecem. E aí, eu acho que esse nosso papo... Isso é muito comum, as pessoas desconhecem, né? Às vezes elas conhecem mais outros lugares, a história de outros lugares, do que o seu próprio entorno. Então é interessante essas lives para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas. Então,
E aí, então a gente tem esse dado, então quer dizer que muita gente que está assistindo a gente aí sabe um pouco, mas não sabe tudo. Talvez sabe algumas coisas que são equivocadas também, porque tem isso na história também, não tem, professor? Tem muita coisa também que pode ser equivocado, ou pode ter, ao passar dos anos, as histórias vão se perpetuando, talvez com erros ou com acertos. Sim. Bom, então vamos lá. Né? Preparei algumas perguntas e eu vou começar assim com o meu expertise em entrevistas e vou perguntar assim, uma coisa muito básica, né? O que te levou a ser historiador e por que você buscou entender a história da sua cidade? Isso é uma ótima pergunta. Eu até hoje de manhã, quando pensando para a sua live, eu estava tentando buscar um pouco lá atrás, bem mais atrás, porque o momento em que eu me percebi historiador, eu sempre digo para os meus alunos que eu não me tornei um historiador, eu nasci um. Então, desde muito pequeno, eu espero que o meu irmão esteja assistindo aí a live também, ele pode até confirmar, mas desde muito pequeno eu vivia andando, olhando no lixo da cidade. Como assim, Muriel? As pessoas jogavam as coisas fora. E eu, que susto, pequeno, eu olhava que no susto. lixo. Sempre olhou lá atrás, fiquei que, meu Deus, atrás onde? Agora eu entendi. Eu olhava nos lixos, procurava, eu via as coisas que as pessoas jogavam fora, determinados documentos, determinados objetos, fotografias, e isso foi me despertando aos poucos a curiosidade, né, e o interesse. Mas eu tenho a memória mais forte de um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha 6 para 7 anos. A minha família era da Sociedade São Vicente de Paulo e a minha avó levava eu e meu irmão aos terços da Sociedade São Vicente de Paulo às segundas-feiras. E numa dessas idas, nós rezamos o terço com 7 anos e o proprietário da casa convidou a gente para assistir um vídeo de 1960 de Tupaciguara, no final do terço. Do nada apareceu esse vídeo. Eu saí de lá outra pessoa. Realmente eu saí de lá com aquele vídeo de 1960 na cabeça e ele nunca mais saiu da minha cabeça. E ele está até hoje nos meus trabalhos acadêmicos. E então, de lá para cá, eu continuei que na verdade eu iniciei os estudos e a procurar e a busca por informações relacionadas à história de Tupaciguara. Eu não sou colecionador, eu não pratico colecionismo, eu sou amante de carros antigos, tenho Fusca, tenho colecionador de carro antigo, para admitir. Não sou colecionador, eu gosto, né? Não é coleção. Quem tem dois, Quem tem dois é coleção. Não é uma coleção, a coleção é 10, 20, 2 é pouco, mas isso ainda chega lá. Então, eu chego lá. Então, demonstra livros, fotografias, objetos, e eu sempre tive esse interesse. E desde sempre amei trabalhar com as coisas antigas, trabalhar com fontes históricas. Como diriam os meus amigos, minha mãe, meu pai, coisa velha, gosto de coisa velha. Gosto mesmo, porque elas me contam muito sobre as pessoas. Sim, entendi. E contando muito sobre as pessoas também serve para ir vocês contando muito sobre você também, né, professor? Sim. Falando também sobre mim, muito sobre mim. Então, bom, aí é o seguinte, no nosso título lá, você colocou uma data, né? Lá, Olhares sobre Tupaciguara, 1841-1960, não é isso? Sim, a gente delimitou um tempo aí histórico para a gente poder falar sobre ele. E tem um motivo. Porque o bacana vai ser depois também a gente falar sobre o agora rapidinho, assim, pra gente concluir também coisas, né? Okay. Bom, então é o seguinte, por onde você vai começar? Eu sugiro que você comece pelo povoamento, né? Porque uma cidade, ela começa pelo povoamento. E aí, como que aconteceu isso, professor? Agora, fique à vontade para ir falando. Se eu tiver que fazer alguma pergunta, eu levanto o dedinho e você me responde. Combinado. Então, vamos lá. Para a gente compreender a história de qualquer sociedade ou de qualquer cidade, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Porque como nós aprendemos na escola, a gente aprende que Tupaciguara, ou qualquer outra, por exemplo, o que nós aprendemos na escola na maioria das vezes, é que chegou um casal de fazendeiros aqui e do nada brotou gente. E não é isso. A gente tem que voltar um pouco antes na história para poder compreender o que trouxe essa família para cá e o que trouxe essas pessoas a morarem aqui. Então, a gente vai voltar no tempo, a gente vai voltar um pouco lá atrás, vamos pegar a linha do tempo e voltar
E a gente vai voltar no período do Brasil Colônia. Então, no período do Brasil Colônia, para entender como surgiu o Triângulo Mineiro, porque a história de Tupaciguara tem relação com a história do Triângulo Mineiro. Então, bora lá entender um pouquinho. Então, por que eu comecei imitando com vocês em 1841? Porque Tupaciguara não tem só 108 anos. Tupaciguara, ela tem 179 anos de povoado, né? Desde o início. Vou fazer o João Kleber. Para! Quantos anos? 179 anos. Meu Deus! Pois é. Então, a formação da cidade, ela, desde a sua formação, são 179 anos. Nós temos 108 anos de emancipação política administrativa, quando Tupaciguara passa a ter o poder executivo, né, o poder legislativo e judiciário, no caso, prefeitos, né, e que são eleitos a partir de 1912. Então, em 1912 é que a gente comemora o aniversário, né, da cidade, o nascimento, entre aspas, da cidade, mas ela antes já era formada. Diga. Emancipação é quando a cidade começa a andar com as próprias pernas. Sim, porque a gente pertencia, né? Nossa cidade pertencia a Monte Alegre de Minas. Então, a partir do momento em que nós, em 1912, se torna independente, nós não precisávamos mais, né, obedecer às leis e às regras de Monte Alegre e podemos caminhar com as nossas próprias pernas e as nossas próprias leis. Entendi. Tá, então o início do povoado foi lá há 179 anos atrás, com o povoamento do Triângulo Mineiro. Então agora eu vou explicar para você a formação do triângulo, tá? Então a gente tem que entender, porque compreendendo a história de Tupaciguara, a gente também vai compreender a história das cidades vizinhas, das circunvizinhas. Então a gente tem que entender o que é de Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro é aquele pedaço de Minas Gerais entre o Rio Grande e o Rio Paranaíba, né? Só que Triângulo Mineiro, durante o período colonial, não era um nome, não existia esse nome. Porque aqui moravam vários indígenas. Durante o período colonial, essa região aqui era habitada por indígenas, né? Primeiro os Tremembé, depois os Kayapó. E com o passar do tempo, a colônia portuguesa, ela colonizou o litoral brasileiro. Mas a partir aí dos séculos 17, 18, ela queria conhecer o centro, o miolo do território brasileiro. E para conhecer o miolo do território brasileiro, o governo português pediu um grupo para poder fazer isso. Então, essa terra aqui era povoada por vários indígenas, né? E no final do século XVIII, Portugal teve uma crise econômica, do século XVII, desculpa. Diga, pergunte. Esse povo que veio é o tal dos bandeirantes? Que eu vou falar agora. Os próprios. Parece que eu estou ansioso. É os próprios. Então, o que acontece? Do século XVII, Portugal teve uma crise. Ela começou a perder concorrência na África para os holandeses, a produção do açúcar também para os holandeses, e ela precisava de dinheiro. E desde 1500 até 1530, eles procuraram ouro e não tinham encontrado. Eles incentivam grupos de bandeirantes a fazer o quê? Vir para essa região nossa, caminhar para essa região nossa, que já era povoada. Então surgiram os bandeirantes, e que eles fizeram aí várias expedições que eram chamadas de bandeira, né? Essas reuniam vários indivíduos que iam de várias regiões dos sertões, mas eles não andavam em qualquer trilha, não. Eles não faziam muitas trilhas. Eles já andavam nas trilhas que os indígenas já tinham feito. Então, boa parte das trilhas já eram feitas pelos indígenas que ligavam e cortavam boa parte do território brasileiro. Tudo culpa dos indígenas, né? Muita coisa. As trilhas para o povo encontrar aqui. Isso. Ai, que povinho interessante esses índios, hein? Isso. E aí nessas expedições, né, os bandeirantes, que muitos são considerados heróis para alguns e também mercenários, porque chegavam em determinados lugares, eles foram passando nessas trilhas e povoando. Então, peraí. Eles passaram por essa região entre os rios aqui, o Rio Grande e o Paranaíba. Como eles passavam e traziam comida, né, a comida deles era basicamente era não perecível. Era farinha com outras coisas, misturava com charque, carne seca. Só que para dormir, para os animais não comerem, eles largavam a farinha em cima das árvores. E saíam no outro dia correndo e esqueciam a farinha.
Outros bandeirantes voltavam e passavam por essa trilha. Sabe como é que ficou o nome dessa região? Eu sei, mas eu vou falar. Aquele saco de farinha ficou conhecido como Sertão da Farinha Podre. Então, o Triângulo Mineiro, conhecido como Sertão da Farinha Podre, né? Então, esse Sertão da Farinha Podre, com o passar do tempo, foi passagem para a região de Goiás, onde eles encontraram ouro na cidade de Vila Rica e também em Cuiabá. Só que também encontraram ouro na região de Vila Rica, ouro preto. Então, preste atenção, Portugal queria ganhar dinheiro e esse povoamento que veio para, essa exploração que veio para o centro do Brasil, automaticamente fez surgir cidades nas trilhas, nas margens das trilhas, né? Então, e outra, eles além de querer ouro e prata, eles também prendiam os indígenas e buscavam escravos que haviam fugido para os quilombos. Então, esses eram os bandeirantes. Então, esse ficou conhecido como o nosso Sertão da Farinha Podre. E o Triângulo Mineiro começaram a surgir as pequenas cidades através do ciclo da mineração. Cascalho Rico, que era a antiga Rio das Pedras, Santana do Rio das Velhas, cidade de Indianópolis, em 1748, Estrela do Sul, que se encontrou o maior diamante do Brasil, e com a construção das capelas, surgiu uma cidade. Ah, professor, Muriel, por que você está falando isso tudo? Para a gente chegar em Tupaciguara. Por quê? Porque o garimpo levou as pessoas a virem para essa região. Porque começou a cair, a encontrar o ouro na região das Minas Gerais, e essas pessoas começaram a vir para o Sertão da Farinha Podre, que pertencia a São Paulo. Depois passou para Goiás. Pergunta. Cadê esse ouro? Aí foram encontrar vários ouros, vários veios de ouro aqui na nossa região, né? Não tantos quanto em Vila Rica, né? Mas o garimpo foi um indutor da colonização do Triângulo Mineiro. Então aqui era uma região de passagem para Goiás. E aí foram surgindo cidades como Brejo Alegre, Araguari, São Pedro do Berabinha, Uberlândia, São José do Tijuco, Ituiutaba, Abadia do Bom Sucesso, Tupaciguara, Campo Belo, Campina Verde e tantas outras. E Monte Alegre, 1810, que vai ser a nossa condutora aí. Só que aí vem a grande questão. Essa região aqui ficou povoada por garimpeiros e também o governo resolveu dividir aqui em sesmarias, pedaços de terra que eram doados para determinadas pessoas. E teve uma galera que já povoava a região de Goiás que veio para cá. E essa região, essa galera que veio para cá, quem foram? Quais deles que foram? Vamos ver se você sabe, Thiago. Agora que entra a história da Maria Teixeira? Aham. A própria, não só dela, porque aí vem uma questão histórica. Porque nós sempre ouvimos falar muito da Maria Teixeira. E aí a gente percebe, a gente imagina, ela veio sozinha? Não, e nós temos que pensar no século XIX, como é que eram as famílias ainda, né? Tem que inserir o marido aí, o senhor Manuel Pereira da Silva, as famílias grandes. Então, o senhor Manuel Pereira da Silva, junto com a sua esposa Maria Teixeira, naturais da cidade de Muquem, na região de Muquem, próximo lá de Perinópolis, que tinham uma devoção à Nossa Senhora da Abadia. Eles já eram devotos lá. Diga. Já estou me identificando com essa história, porque o Salviano me contou que a família dele veio desse tal desse Muquem. Ah, então tem parentescos, talvez, quem sabe. Muquem era uma cidade. Era um povoado, né? Que depois foi crescendo e tornando cidade. É próximo de Brasília, porque aquela região também tornou-se mineradora. E como eles dividiram as terras aqui, várias famílias vieram de lá para cá, em sentido oposto para o Sertão da Farinha Podre. E aqui se fixaram em 1841. Uma galera, não só ela, não só a Maria Teixeira, mas o seu marido, o senhor Manuel Pereira da Silva, da região de Muquem. E lá, a devoção à Nossa Senhora da Abadia era muito grande. Quando eles chegam aqui em 1841, o que eles fazem? Eles montam um acampamento, né? Eles fixam aqui e dá-se o nome, o lugar ao Arraiá da Abadia, ou o Arraial da Abadia, em homenagem à santa que eles já eram devotos. E lembrando, não só Tupaciguara tem essa devoção à Nossa Senhora da Abadia, porque outras pessoas vieram daquela região de Muquem, Romaria, Abadia dos Dourados, todos eles
com o mesmo ciclo vindo para essa região. Então, as cidades aqui no Triângulo foram se formando próximas umas das outras com esse ciclo de povoamento incentivado pelo governo. Pausa. Seguinte, então. Você me disse que Tupaciguara tem 179 anos, Sim, certo? sim. Você me deu um outro dado que aqui era povoado por tribos indígenas e que certamente foram exterminados pelos bandeirantes, Sim, certo? sim, Você me disse que era uma rota de mineração. sim, também. E aí você está me dizendo também que quem é considerado os fundadores da cidade, eles são de Goiás. De Goiás. Nós temos ligação com Goiás. E lembrando, Fiarpo, durante esse período, o sertão da farinha podre, primeiro ele pertencia a São Paulo, depois pertenceu a Goiás. E é nesse momento que a galera começou a vir um pouco para cá. Só que em 1816, o povo estava fugindo de Minas Gerais para ir para o sertão da farinha podre, para não pagar o imposto da derrama. E aí o que o governo fez naquele período, a gente está falando aí, período já Dom João VI, né, já estava aqui. O que eles fizeram? Fizeram com que o Triângulo Mineiro se anexasse a Minas Gerais, ao sertão da farinha podre, a Minas Gerais, para que a galera pagasse o imposto. Então o Triângulo foi anexado a Minas Gerais e deixou de pertencer a Goiás. Minha cabeça tá fritando. Mas essa história de Goiás tem a ver. Essa história de Goiás tem a ver com o trem de uma rua aí, né? Que você vai falar daqui a pouco, não tem? Agorinha, já vou falar. Então, quando a gente fala sobre essa questão da chegada da família aqui em Tupaciguara, na verdade, nessa região do antigo sertão da família, do sertão da farinha podre, nós chegamos num momento... Pausa. A gente tá em qual ano aí? É em 1841, quando eles chegam aqui. A gente... tá, mas a Maria Teixeira chegou nessa época? Foi 1800. A viagem, na verdade, ela se estende um pouco. Nós temos poucas fontes históricas relacionadas a isso, porque o primeiro vestígio histórico da cidade de Tupaciguara seria o livro do tombo da Igreja Matriz. Mas o primeiro livro do tombo, e esse livro do tombo, que era um livro que se colocava todas as anotações do que acontecia no lugar, né? O padre anotava. Esse livro, ele se perdeu no tempo. Então, nós temos do livro número 2 para frente lá na igreja. Então, o primeiro livro, infelizmente, a igreja não tem. E nós ficamos aí meio que sem documentação para contar esse inicinho aí. Então, nós temos aí muita oralidade, muita forma histórica passada de pai para filho. Que também é história, né, professor? Que também é história, né? Então, a gente está em 1841 ainda. 1841. Vou adiantar agora um processo. O que acontece? A dona Maria Teixeira mais o senhor Manuel fixam morada, fazem uma capela de folhas de buriti, muito simples, porque era o que tinha, né? Onde hoje é a igreja matriz. E aí vem uma grande questão, muitas pessoas há uma controvérsia. Peraí, pode falar. Então agora vamos bem devagar, porque essa história é a história que até tá na minha cabeça, que foi aquela igrejinha pequenininha lá, e de lá foi formando em volta. Aí parece que até o formato da praça faz a gente ficar mais confuso. Então vamos lá. A primeira igreja, a primeira capelinha para Nossa Senhora da Abadia foi construída onde? Onde hoje é a igreja matriz. E é essa aqui, ó. Ai, que bonitinha. É a própria. E ao mesmo tempo... Essa era a nossa igreja matriz. A nossa primeira igreja matriz. Primeiro foi a de palha, depois foi essa construção em estilo colonial, né? Então, essa igreja foi construída, erigida, né? A partir aí de 1862, essa construção. Então, a gente tem essa explicação de que a cidade surge na Igreja do Rosário. Mas a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela é construída nos anos 20, né? De 1920. E a Igreja Matriz era ali. Agora, você me pergunta, qual prova que tem sobre isso? Na verdade... Só um momento. Só um momento. Qual prova você tem do que você está falando? A Igreja Matriz, pela característica arquitetônica dela, né, que é bem anterior à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é mais atual. A arquitetura dela é mais atual.
Segundo ponto, era característico construir a igreja, né? O adro, que era um espaço da praça, que na verdade não existia praça na frente dessa igreja, era um adro chamado, era o corredor boiadeiro, que era uma estrada que ligava a Goiás, conhecida como a Rua Goiânia, né? Que dá origem à Rua Bom Sucesso, né? Então quer dizer que a gente fazia aquela ladeirazinha assim, subia e ia para Goiás? Para Goiás. Ali era a ligação para Goiás. Por isso, Rua Goiânia. Rua Goiânia. Goiânia. É Rua Goiânia ou Rua Goiânia? Rua Goiânia. Goiânia. É Goiânia. Isso. E aquilo era uma estrada boiadeira. É por onde passavam as tropas de bois, né? Que vinham e elas ficavam onde hoje é a Igreja Matriz, o pátio da Praça da Igreja Matriz. Ali era um vão enorme, onde o gado ficava ali, as pessoas ficavam ali durante um tempo, para depois seguirem viagem para outras regiões. Então, ali na frente da Igreja Matriz, a partir de 1860, era um vão livre, não existia nada, e as primeiras casas começaram a surgir em torno da devoção à Nossa Senhora da Badia. E lembrando, Dona Maria Teixeira manda encomendar lá na região dela, lá em Muquem, lá de Goiás, uma imagem de uma santa que vem para Tupaciguara. E o artista que faz a santa, a obra, né, é o artista goiano Veiga Vale, um dos nomes mais importantes aí das esculturas sacras, né, do século XIX. Para quem nunca ouviu falar dele, eu indico o livro Veiga Vale, do Hélder Camargo Passos, e que fala muito sobre essas imagens. Só mostrando uma que lembra muito a imagem de Nossa Senhora da Badia aqui em Tupaciguara, para vocês entenderem, ó, lembra muito as características e os traços, né? Então esse é o artista goiano que fez a nossa imagem em cedro e que hoje a imagem é tombada como patrimônio histórico de Tupaciguara. Entendi. Nossa, quanta coisa! Quanta riqueza que eu não sabia! Muita, muita. Mas então, aí, nesse momento, então, a gente já tem a capelinha construída, né? E a gente já tem, então, o começo da construção dessa cidade, da elevação dos prédios em volta dessa igreja. Sim, e aí você já tem um nome, Arraial da Badia. Mas aí tem um acontecimento que depois ficou com a história passada aí de gerações, que era de que os padres, na época, foram buscar os paramentos para completar, né, o que faltava na igreja, e houve um acidente no carro de boi, que esses paramentos acabaram caindo e não se danificaram. E aí deu origem aí, ó, que Bom Sucesso, e aí deu origem ao nome, Abadia do Bom Sucesso, né? Isso em 1842. Entendi. 1842. Nossa, mas tudo isso aconteceu lá atrásão. Lá atrás. E assim foi desenvolvendo o povoado, né? Em 1870 criou-se a freguesia de Nossa Senhora da Badia, a gente tem uma elevação, né? E ainda no final do século XIX, a gente agora está falando de uma forma de transformação mais acelerada, né? Houve a formação da primeira banda de música no final do século XIX, a construção do segundo cemitério. Você sabe aonde foi o primeiro cemitério? Ai, eu sei. E aí, acontece. Onde que terror! Imaginar. Aonde que foi o primeiro cemitério? Vamos ver se você lembra. O que me contaram é que foi onde é a Praça João de Barros Ferreira. Lá também foi, só que lá foi o segundo cemitério. Mas que raiva! Por que esses professores não me ensinaram corretamente? Porque as informações foram vindo depois, né? Então, o primeiro cemitério, como era comum no século XIX... Finge que eu não estou sabendo. Onde? No século XIX, não existiam lugares separados, porque a igreja e o Estado eram muito ligadas. Então, os cemitérios, isso no século XVII, se enterrava pessoas dentro das igrejas, tá? Em Ouro Preto, Mariana, enterrava dentro da igreja, ok? Só que aqui em Tupaciguara não teve isso. O primeiro cemitério foi atrás da igreja matriz, ali onde era a igreja matriz. Nossa! E depois, no final dos anos de 1800, é que levaram um cemitério para onde hoje é a Praça do Colégio Estadual.
Então, quem mora naquele quarteirão mora em cima do cemitério. Não, foi tudo retirado na época, tem documentação correspondendo a isso, tá? Foi tudo retirado. Da mesma maneira que todas as pessoas que foram enterradas também na Praça João de Barros, na época do antigo cemitério, também foram todos retirados e levados para o atual cemitério. Mas quem acredita em alma penada, meu filho, ali ainda é, né? E assim, uma coincidência. Foi por isso que tinha uma funerária bem ali, do Zé do Caixão. Aonde? Na Igreja Matriz? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Gente, ele aproveitava que já tinha o cheiro de carne. Aê, Não, povo. mas nessa época já tinham tirado o cemitério há muito tempo. Isso foi no final do século XIX. Já tinham tirado, Professor, já era lá em cima. você não está entendendo. Eu estou falando de quem acredita em alma penada, tá? Entendi. Mas tudo bem. Vamos então aos fatos. Vamos então aos fatos, né? Outra curiosidade. A primeira farmácia da cidade só veio a ser erguida em 1910. Muriel, mas de onde você tirou essas informações? Essas informações são de um memorial do senhor Longino Teixeira, que deixou em 1962 uma grande contribuição histórica para Tupaciguara, que é um documento, um registro com vários pontos, né, dele como memorialista que ele conta sobre isso. Então, em 1910, a gente tem a primeira farmácia do propriedade do senhor Major Teixeira. Em 1911, as habitações contavam em número de 148. Em 1911, só tinha 148 residências. Isso informações do senhor Longino, né? O comércio, como é que era? Tinha algumas lojas que eram direcionadas aí para produtos agropecuários, outras pessoas comercializavam produtos alimentícios, e também abasteciam os mascates, que eram aqueles que levavam mercadorias das cidades para as fazendas, porque o número de pessoas morando nas fazendas era muito grande nessa época. Então, o comércio de mascates era comum no final do século XIX para o início do século XX, dos anos de 1900 aí. Entendi. Bom, e aí, professor, é muito vasta essa história, né? Mas como toda cidade, né? Como todo lugar que está em desenvolvimento, é bem provável que tenha algum período na história que tenham chegado os forasteiros, né? Os imigrantes, aquelas pessoas que vêm de fora, que vêm de outra cidade, olhando um terreno aqui, olhando uma vaquinha ali, querendo um comérciozinho aqui. E aí, como que foi isso? Como que recebeu essas pessoas? Então, a cidade foi se desenvolvendo no início do século XIX, no início do século XX, né? E o principal desejo dos tupaciguarenses, na verdade, dos abadienses, né? Que na verdade ainda não era Tupaciguara, né? Eles queriam a emancipação política. Eles lutaram muito para que Tupaciguara não pertencesse mais a Monte Alegre. Então eles lutaram e foi criada uma lei do Estado de Minas, uma lei de número 556, do dia 30 de 8 de 1911. Então, presta atenção, 1911, que declarou... Estamos em 1911. Que declarou elevado, né, o distrito daqui, de Abadia do Bom Sucesso, que manteve o mesmo nome, a cidade. E se sabe quem é que fez isso? Quem era o, então, líder do estado de Minas Gerais? Sabe quem ajudou a emancipar Tupaciguara, Por isso que temos uma homenagem grande para ele. Sabe quem foi o nome? Júlio Bueno Brandão. Então esse Bueno Brandão foi realmente alguém importante. Sim, porque ele que foi ele era o líder do estado, né? E que auxiliou, na época, a Tupaciguara virar a cidade. E aí, depois, a gente acha que foi em 1912, mas a criação da cidade foi em 1911. Só quase um ano depois, no dia 31 de março, é que foi feita a eleição da Câmara, 31 de março. E a eleição da Câmara elegeu-se um prefeito. Por isso que dia 1º de junho é considerado o dia do aniversário da cidade. E o primeiro prefeito foi o senhor Coronel Joaquim Mendes Coronel Joaquim Mendes de Carvalho. Esse eu sabia. E aí, respondendo para você sobre a questão dos imigrantes,
Conforme a cidade foi se desenvolvendo, os imigrantes vieram, né? Existiu um fluxo migratório no Brasil desde o século XIX para o século XX, depois aí, antes mesmo da abolição da escravidão e depois da abolição da escravidão, e por problemas que aconteciam na Europa, muitas pessoas vieram de lá para cá tentar a vida. Entravam no Porto de Santos ou vinham para o Rio de Janeiro, iam para Juiz de Fora, de Juiz de Fora vinham para a região de São Paulo, Ribeirão Preto, chegavam até Uberaba, né? E de Uberaba vieram povoando aqui, se espalhando por todo o Triângulo Mineiro e chegando até a cidade de Tupaciguara. Muitas famílias de imigrantes chegaram aqui nos anos de 1910, 1920 e trouxeram na cabeça ideias que eles já tinham lá na Europa e que colocaram em prática aqui na nossa terra. Tem a ver com aquela família que tem um monte de imóvel na cidade? Eles têm alguns imóveis históricos, principalmente os que têm assim, uma importância histórica muito grande para a cidade, né? Então, eu vou citar aqui a família que trouxe aí a grande tecnologia. Na verdade, o senhor João Rosa, na época do rádio, né? Primeiro, para entender esse processo, a gente tem que saber como que vai gerar energia para poder nutrir determinadas tecnologias. Tupaciguara só teve energia. Então tem a ver. Nesse momento a gente está falando então sobre um tópico que você sugeriu aqui, sobre a chegada dos meios de comunicação, ou é anterior a isso? Não, é porque para chegar aos meios de comunicação, nós temos que entender que Tupaciguara, final dos anos de 1920, Tupaciguara já tinha cinema. E esse cinema ficava ali na rua Olegário Maciel, do lado da escola do Centro Educacional ABC. Ali era o primeiro cinema. Tinham que borrifar água na tela do cinema para não pegar fogo, porque o projetor tinha que parar a cena, borrifar a água para a tela não pegar fogo, porque aquecia muito a tela, né? E para gerar energia, precisava de ter um lugar para gerar essa energia, porque não tinha, né, hidroelétricas grandes. Então, em 1924, foi fundada a Companhia Força e Luz Tupaciguarense. A gente teve uma mini usina aí, e aí a pessoal começou a brigar, né, para saber onde a gente vai construir, na Cachoeira do Rio Bonito, na Cachoeira dos Costas. E aí eles optaram por fazer ali na região da Cachoeira do Rio Bonito, e que deu origem aí à Companhia Força e Luz em 1925, né? E começou o funcionamento no dia 12 de setembro de 25. Dando origem aí à energia à cidade de Tupaciguara. Aí abre as portas, né, para poder vir meios tecnológicos para cá, como o telégrafo, o cinema, o rádio e assim por diante. Porque a comunicação aqui era feita por carta, tá? Então, no início era por carta. E depois, pelo telégrafo, pelo telefone, para quem tinha condições de ter telefone, o telégrafo e depois pelo rádio. E o rádio era um dos meios de comunicação mais utilizados na cidade. O telefone. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, nos anos 30... Os meios de comunicação implementados aqui, né? Chegou. Sim. Né? Sim. E aí depois, com esses meios de comunicação aqui, provavelmente a cidade começa a ficar meio badaladinha, né? Ah, Tupaciguara, uma cidade nova, interessante, blá, blá, blá. Tem umas cachoeiras ali em volta, blá, 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 é uma rota para Goiás, blá, 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 e aí? E aí, depois, o que acontece? Nos anos 30, começou uma onda de pessoas que queriam ali a igreja matriz diferente. Começaram a querer a demolição da igreja matriz, né, para construir uma nova. Então, a partir dos anos 30, eles começaram aí o processo de arrecadação de dinheiro para construir a igreja. E enquanto demoliram a igreja matriz que eu mostrei para você, as missas eram rezadas na igreja do Rosário. Então, por esse motivo, é que as pessoas têm essa ligação com o tempo com a igreja do Rosário. E enquanto construía a igreja, rezava-se no Rosário. Tá, então peraí. Nesse momento, então, teve um momento em que Tupaciguara já tinha as duas igrejas. Já a principal, que é a matriz, e já tinha a capelinha na frente dela, lá no Rosário. E dar a benção nos boi e ir embora. E que lá era a saída para a cidade, né? A saída para Goiás. E aí eu vou te mostrar, olha a foto
da construção da Igreja do Rosário. Nossa! E ela foi uma construção, na maioria delas, com a mão de obra dos negros do Brasil, né? Daqui de Tupaciguara, que construíram aí em devoção à Nossa Senhora do Rosário. Entendi. Entendeu? Professor, deixa eu fazer uma pergunta assim. E como que a gente sabe que o histórico de povoamento do Brasil ele está vinculado à questão da exploração e do extermínio dos indígenas e dos afrodescendentes, né? Dos africanos, na verdade. Como que fica? Que a gente, Tupaciguara tem um histórico assim de escravidão, assim, tipo, pá! Tem? Ou tipo, não passou por aqui? Teve, porque se nós pararmos para imaginar, a gente está falando da início da cidade em 1841, né? A abolição da escravidão só vem em 1888, então durante esse período a escravidão no Brasil ainda existia, inclusive em nosso território, né? E lembrando, uma pesquisa que eu fiz há algum tempo, dentro da própria paróquia existe um livro de registros de enterros, né, e que fala, né, dos cemitérios que eram separados. Pelo que tudo indica, era um lugar que nós não sabemos, que as pessoas eram enterradas separadamente, em valas separadas. Então, a construção da Igrejinha do Rosário, ela foi feita por afrodescendentes que já viviam a liberdade, que já tinham mais de direito de professar a sua fé no território que eles viviam. Sim, nos anos de 1920 já tinha abolido a escravidão já há um bom tempo. Então eles que construíram, né, com a mão de obra eles construíram, né, boa parte dela, mas também com outras pessoas, e construíram a igreja em devoção à Nossa Senhora do Rosário ali. E aí demoliram a igreja matriz para construir a nova igreja matriz, a que nós temos hoje, né, que foi construída no lugar onde era a antiga igreja matriz, ok? Entendi. Bom, professor, é o seguinte, já são 20 horas e 18 minutos, a gente tem mais 12 minutos da live padrão, que é a padrão de 1 hora do Instagram. Certo. Tem duas coisas que a gente ainda tem que falar. Beleza. Sobre a Tupaciguara, que quase foi Brasília, também, né? Tem essa história. E aí, depois, para a gente chegar no ano, de acordo com o nosso cronogramazinho aqui, no ano final da nossa discussão, que é a década de 60. Isso. Então eu vou falar um pouco sobre esse processo aí, que viviam falando que Tupaciguara poderia ter sido Brasília, né? Diga. Pausa. Vai dar tempo de falar nesses minutos ou a gente pensa tempo. Chamar uns minutinhos depois? Dá tempo? Dá tempo. Então, dá tempo. Então vamos lá. Então aqui uma galera, né? A transição trazer a capital para o centro do Brasil já era uma ideia desde o Brasil Império. Só que com o passar do tempo, eles foram votando, né? E marcaram o quadrilátero Cruz, que é da missão Cruz, né? Que é uma linha, um traçado onde deveria se construir Brasília, que o Dom Bosco havia traçado. Só que ficou, durante o período do Getúlio Vargas, que foi ali de 1930 a 1945, essa ideia de transição da capital ficou parada. Quando o Estado Novo acaba, em 45, entra o presidente Dutra. E o presidente Dutra faz uma nova Constituição. E na Constituição, escolher o lugar para a nova capital. E aí que entra a história de Tupaciguara. Por que nova capital? Eles não estavam satisfeitos com o Rio de Janeiro? Eles queriam interiorizar, né, trazer um pouco desse desenvolvimento para o meio do Brasil. Eles queriam que a capital viesse. Alegavam várias coisas, que a capital era vulnerável porque ficava próximo do mar e várias outras histórias que aí a gente ficaria mais 10 horas aqui conversando sobre. Mas entendi. A ideia era trazer para o centro do Brasil, né? E aí o Eurico Gaspar Dutra, então presidente, pede em 45 para 46, ele pede para poder fazer uma comissão para escolher quais as regiões que poderiam ser a capital. Goiás, que era a região lá onde hoje é Brasília, e a região do Triângulo Mineiro, que engloba a cidade de Tupaciguara. Então, engenheiros foram lá em Brasília, naquela região lá, que não existia Brasília, era Cerradão, e gente veio para cá para vistoriar engenheiros, né, pessoas que queriam saber o que tinha. E nós tínhamos pontos positivos, como o rio aqui, Paranaíba, que poderia suprir a necessidade hídrica da capital. Nós tínhamos ferrovia próxima aqui em Araguari, éramos próximos a grandes cidades. Só que o que acontece?
entraram em votação, fizeram um mapeamento lá da região de Goiás e na nossa região. Sabe o que aconteceu? O que os engenheiros fizeram? Sabotaram. Não. 5 votaram a favor de Goiás e 4 votaram a favor do Triângulo Mineiro. Então, por um voto, a nossa região não sediou o Triângulo Mineiro. E essa missão ficou conhecida como Missão Poli Coelho, tá? A Missão Poli Coelho fez o mapeamento das regiões para a transição da capital para cá. Mas não deu certo. Por um voto, o Triângulo Mineiro não foi Brasília. Então. Mas aí, a gente fica naquela pergunta, né? Foi bom ou foi ruim? Não sabemos. Porque a gente está aqui justamente falando sobre a nossa cidade, né? Sobre esse nosso amor que a gente sente por ela ser essa cidadezinha, pequenininha, bonitinha, que ainda tem muita coisa para melhorar, é claro, né? E a gente tem que falar sobre ela no passado e no presente para a gente pensar num futuro melhor, mas enfim, né? Vamos lá. Já chegamos nos anos 60? Chegamos nos anos 60. E nos anos 60 nós fomos marcados por um desenvolvimento, né, que já vinha da Europa, depois veio para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil todo, que é uma onda modernista, né? Até então já existia a Praça Benedito Valadares, que naquele vão onde ficavam os bois, foi construída a Praça Benedito Valadares. Essa aqui, fiapo, ó, essa praça aqui era a praça no lugar onde é a matriz hoje. E ela foi demolida para a construção de uma nova praça, que era a Praça Dr. Raul Carneiro, em estilo moderno, construída pelo arquiteto João Jorge Cury, um arquiteto muito renomado aqui no Triângulo Mineiro, ele é de Abadia dos Dourados, e que fez o projeto da Praça Tubal Vilela em Uberlândia. Então ele também fez o projeto da Praça Dr. Raul Carneiro aqui em Tupaciguara, dos anos 60 para os anos 70. E aí demole a praça antiga, e naquele momento foi um choque, né? Demolir o passado, né? Para construir uma nova praça. Mas aí é um sentido de ruptura entre passado e o moderno naquela época. Então, as sociedades, elas se transformam, né? O homem transforma a cidade e a cidade transforma o homem. É isso, é cíclico. Então, fico pensando sobre isso, né? Para modernizar, derruba aquilo que estava lá há muito tempo, mas aí ao mesmo tempo é preciso entrar na modernidade, né? Sair daquela coisa muito meio provinciana, blá blá blá, entende? Mas enfim, né? História. É muito complexa, é uma discussão que é muito complexa, né? Mas a preservação do patrimônio sempre é uma das escolhas melhores aí para a história da cidade, né? Todos os patrimônios contam a história das pessoas, contam a história de todo um povo e também de famílias, né? Então a preservação do patrimônio é também uma de minhas paixões aí. Então, agora é o seguinte, a gente tem mais 6 minutos. E aí, a gente conseguiu contar essa história até 1960 e a gente precisaria de mais 1 hora para contar até 2020. Mais né? 10 horas. A gente pode... 10 horas. Quantas horas? 10? Mais 10 horas. Então, e aí é o seguinte, então, a gente começou, a minha primeira pergunta para você foi justamente essa, o que te levou a ser historiador, falar sobre a sua cidade. Então, eu gostaria que você finalizasse a sua fala agora, então, falando sobre isso que você começou a falar. Mas agora eu tô te provocando, tô cutucando seu coraçãozinho, sabe? Entendi. Para você falar mais sobre isso. Preservação. Então, voltando atrás, né, desde a minha infância também, a fase da adolescência e agora na fase adulta, eu tenho essa noção de que as coisas realmente falam, né? Os objetos falam, os imóveis falam, as ruas falam, as pedras falam, as árvores plantadas na lateral da calçada falam muito sobre a cidade, que também é uma curiosidade daqui, né? Então, preservar o patrimônio, preservar as nossas raízes, as nossas tradições, ainda é o melhor caminho. Eu, como historiador, como um filho dessa terra, quero aí que os meus filhos, meus netos possam também ver e observar determinadas características, né, que nós tivemos, que nós vivenciamos, né, até mesmo no paladar, no olfato, na visão,
que nós guardamos na memória, e a gente guarda os gostos de determinadas coisas e de determinadas lojas que fecharam, né? A gente sente o cheiro de determinadas coisas. E os objetos, os imóveis, os patrimônios, eles nos contam muito sobre uma cidade, sobre uma sociedade, sobre toda uma população. Então, eu como historiador, né, eu deixo aqui a minha singela contribuição à cidade de Tupaciguara, muito pouco a contribuição, poderia ser mais, né? Eu espero contribuir ainda mais com novos estudos, com novas pesquisas futuras. Então, eu deixo aqui um abraço para essa cidade a qual eu amo muito, né? Tupaciguara, 108 anos, que tem aí prosperidade, progresso e muito sucesso aí, com muita história para contar. Bom, então, professor, eu acho que eu nem vou falar muita coisa, assim, vou falar agora um pouco sobre a minha história, rapidinho, porque eu sou um palhaço que nasceu também em Tupaciguara. O Salviano nasceu aqui e eu também nasci aqui. Porque aí a gente fez uma oficina de teatro, o foco era palhaçaria, e aí eu também nasci aqui, né? Então eu posso ter orgulho também de dizer que também sou tupaciguarense, sou um palhaço tupaciguarense, nasci em Tupaciguara, né? E eu também vou ser aqui, e tenho chamado outras pessoas aqui também para conversar, para a gente falar justamente sobre a importância da valorização daquilo que é nosso, né? Eu tenho trazido pessoas para conversar, pessoas que se formaram, pessoas que foram embora, mas que nasceram em Tupaciguara e que carregam essa carga emocional, essa carga sentimental sobre a cidade, sobre os cheiros, sobre as texturas, sobre a funerária, quando a gente subia da escola, que tinha caixão lá, a gente não dava nem olhar, passava tampando o olho, assim, enfim, não ia lá perto do cemitério, que é coisa de criança, né? Então a gente tem muito isso guardado no nosso coração. E eu acho o seguinte, por isso que você provavelmente tira muita fotografia, né? Tem mania de tirar foto. É para tentar mostrar um pouco de tudo isso para as novas gerações. Mas além da fotografia... Na verdade, as minhas fotografias, eu sempre faço fotografias anuais da cidade, para que eu possa guardá-las para o futuro, para que as pessoas possam saber quais foram as transformações e as permanências, né? O que mudou e o que não mudou. Então, eu sempre digo uma coisa, as pessoas muitas saem de Tupaciguara e vão tirar foto em outros lugares, né? Em outros lugares históricos. Mas aqui tem muita história e tem muita coisa para contar. Valorizem a nossa história, valorizem a nossa cidade. Professor, tem uma pessoa perguntando, e a gente não falou sobre isso, por que Tupaciguara chama Tupaciguara? Rápido, 30 segundos. Porque depois foi em origem tupi, né? Que na verdade Tupã-si-Guarã, ou Morada da Mãe de Deus, em homenagem à Nossa Senhora da Badia e em homenagem aos indígenas que viviam aqui antes da chegada dos bandeirantes. É isso aí. Então é isso, professor. Tupã-si-Guarã, Morada da Mãe de Deus, e nós estamos aqui fazendo a nossa pequena parte para manter viva a história da nossa pequena cidade e fazer com que ela seja uma cidade melhor a cada dia que passa. Muito obrigado pela sua presença. Se o Instagram não derrubar a gente, vai dar tempo de eu colocar um pedacinho do hino aqui para a gente ouvir. Beijo, professor. Aí. Obrigado pela presença. Um abraço. Com Deus, gente. Muito obrigado. Me segue no Instagram aí, gente. Abraço. Valeu. É isso mesmo. Tchau. Ai, meu Deus. Bom, gente, então é isso. Acho que o Instagram vai derrubar a gente em alguns segundos, mas para quem não conhece o hino de Tupaciguara, vai aí um pedacinho. Se tocar, né? Não tocou? Não vai tocar. Mas enfim, gente, obrigado pela presença de todos vocês. Tchau, muito obrigado por vocês terem ficado aqui o tempo todo. Espero que a gente tenha sabido falar para vocês um pouco da história da nossa cidade. Beijo! Fiarpo ama vocês! Ai, ai, tô tão emocionado.